Olá, boa tarde. Está no ar o Bitcom Meio-Dia, servindo a informação na hora do almoço, com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Você também pode conferir mais informações em bitcomtv.com.br e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E o Tribunal de Justiça do Estado, o TJRS, derruba a liminar de Daniel Guerra. A decisão garantia ao prefeito de Caxias do Sul uma nova notificação no processo do impeachment. Inscrições para vagas para crianças de 4 a 6 anos iniciam a partir de 1º de novembro. A Secretaria Municipal da Educação, a SMED, abrirá no dia 1º de novembro para a primeira etapa do período de inscrições para vagas para crianças de 4 e 5 anos de educação infantil nascidas até o dia 31/3 de 2016 e 31/3 de 2015, respectivamente. E primeiro ano do ensino fundamental, equivalente a 6 anos de idade, nascidos até o dia 31/3 de 2014. A primeira etapa ocorre no dia 24 de novembro. As famílias interessadas podem efetuar a inscrição por 3 meios diferentes. Se dirigindo na Central de Matrículas, na Avenida Júlio de Castilhos, 2555, das 8 às 17. Nas escolas públicas, também o atendimento será feito nas secretarias durante o horário de funcionamento de cada instituição, ou a outra possibilidade pelo próprio site educacão.rs.gov.br. Os interessados em vagas de educação infantil devem escolher 2 opções de escola e os interessados em vagas do primeiro ano do ensino fundamental devem escolher apenas uma opção. Os documentos necessários para a inscrição são a certidão de nascimento da criança, documento do responsável e comprovante de endereço. O cadastro somente pode ser efetuado pelo responsável legal da criança. A lista das escolas da rede municipal também está disponível em site. Já as instruções da rede estadual podem ser acessadas também pelo site do Estado. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da Central de Matrículas, 3221-6797. A partir do dia 25 de novembro, o sistema estará bloqueado para dar início ao processo de designação para cada escola. No dia 30 de dezembro, será divulgada a lista das crianças contempladas da primeira etapa. As matrículas devem ser feitas do dia 2 a 17 de janeiro de 2020, com a entrega de documentos de inscrição diretamente a cada instituição. Já na segunda etapa de inscrições da rede pública ocorrerá de 6 a 17 de janeiro. Esse período é específico para quem deseja solicitar transferências do ensino fundamental, do 2º a 9º ano, e para quem perdeu o prazo da primeira etapa. Os documentos necessários são a certidão de nascimento, documento do responsável, comprovante de endereço e, para as transferências, atestado de escolaridade. Já no dia 24 de janeiro serão divulgadas as designações de segunda etapa e as matrículas devem ser feitas do dia 27 de janeiro a 7 de fevereiro. E atenção, o período de inscrições para vagas de criança de 0 a 13 anos segue até o dia 31 de outubro. E olha que notícia bem bacana, a Feira da Aprendizagem Profissional ocorre aqui em Caxias do Sul. O Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha promove nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 a Feira da Aprendizagem Profissional. Um público formado por cerca de 3 mil aprendizes, autoridades e visitantes é esperado no centro de eventos da Festa Uva. Também marcarão presença instituições formadoras e empresas que atendem aos requisitos da Lei do Jovem Aprendiz. Ao longo da programação, os jovens mostrarão experiências e conhecimentos obtidos no decorrer do programa Jovem Aprendiz. As entidades formadoras e apoiadoras também mostrarão seu trabalho com os aprendizes e a atuação na cidade ou na região do ponto de vista econômico e social. Um dos objetivos da Feira da Aprendizagem Profissional é mobilizar o empresariado em relação à eficiência da aprendizagem profissional, enquanto política pública de inserção no mercado de trabalho. Em Caxias do Sul, existem atualmente cerca de 3 mil aprendizes contratados. O maior percentual está na indústria, seguida pelo comércio e serviços, transportes, rurais e cooperativas. Dentro do que estabelece a lei, em Caxias do Sul, ainda faltariam 1.303 aprendizes para serem contratados. Embora não tenha ainda atingido o percentual total de aprendizes, em Caxias do Sul já existe uma cultura consolidada na aprendizagem profissional. Foi o 3º município do país a construir uma escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, a unidade Nilo Peçanha. Hoje, além do Sistema S, SENAI, SENAC, SENAR, SENAT e SISCOP,
pode ser entidades formadoras de aprendizagem profissional, as escolas técnicas e as entidades sem fins lucrativos com cadastro no Sistema Juventude Web ME e a devida validação do governo federal. Quanto aos jovens, todos têm livre acesso às instituições formadoras para se inscrever em curso de aprendizagem profissional. A coordenadora da aprendizagem RS, Denise Brambila Gonzalez, informa que, em termos de obrigação legal, toda empresa de médio e grande porte deve contratar aprendizes numa equivalência de, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do total dos empregados, que demandam formação profissional. Essa obrigatoriedade surgiu com o advento da consolidação das leis do trabalho, em 1943. O presidente da República, à época, Getúlio Vargas, entendeu que, diante do momento que o Brasil estava passando, de agropecuário para industrializado, iria precisar de mão de obra especializada. Secretaria Municipal do Urbanismo reforça a necessidade do Habite-se em construções. Empreendimentos devem apresentar documento que certifica e regulariza as condições da estrutura. Conselhos tutelares do Norte e Sul estão fechados para mudança até o dia 1º de novembro. Os conselhos tutelares das regiões Norte e Sul, vinculados à Fundação de Assistência Social, a FAS, estão realizando as mudanças para a nova sede na área central do município. Até a próxima quinta-feira, o atendimento ocorrerá apenas pelos telefones externos e de plantão. A partir do dia 1º de novembro, os conselheiros trabalharão em novo local de maneira unificada, na Rua Marechal Floriano, número 1107, esquina com a Rua Augusto Pestana, no bairro Centro. No período de mudança, para entrar em contato com os conselheiros tutelares, os telefones são 984-03-9219 ou 984-03-9220. O horário de funcionamento de segunda a sexta-feira é das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Após esse horário, nos finais de semana, o atendimento será feito apenas por telefones de plantão. O objetivo é facilitar o acesso da população aos conselhos tutelares, pois a nova sede está situada em uma área central. A mudança de local também visa a otimização de recursos. O novo espaço tem mais de 600 metros quadrados, o que garante uma estrutura melhor para o atendimento e atuação dos conselheiros. E aí uma notícia aqui da região. Farroupilha vai ter a Farmácia Viva. Farroupilha vai receber no Ministério da Saúde mais de R$441 mil para a implantação do projeto Farmácia Viva. O município foi um dos 20 selecionados no Brasil entre os 141 inscritos para desenvolver a iniciativa. No processo, foram avaliadas a capacidade estrutural e técnica que cada cidade tinha para receber o projeto. A Farmácia Viva compreende toda a cadeia produtiva de fitoterápicos, desde o cultivo das plantas medicinais até a dispensão de um medicamento fitoterápico na rede pública de assistência farmacêutica. Além disso, engloba educação, resgate de conhecimentos, autocuidado e consumo consciente de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. A intenção é utilizar a estrutura do prédio que abrigaria a UPA para instalar todos os modelos de farmácias públicas. A intenção é utilizar a estrutura do prédio que obrigaria a UPA de Farroupilha para instalar todos os modelos de farmácias públicas. Estão abertas as inscrições para o ano de 2020 na rede estadual de ensino. Alunos com 75% ou mais de frequência em sala de aula terão sua rematrícula regularizada de forma automática. E especialistas debatem ações para enfrentar avanço da febre amarela no estado. O Brasil passa pelo maior surto de febre amarela já registrado. Mesmo que o Rio Grande do Sul ainda não tenha tido casos confirmados, diversas ações buscam preparar assistência e vigilância para a possível reintrodução da doença aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, o assunto foi tema de evento promovido pela Faculdade de Infectologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em parceria com a Secretaria da Saúde por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A capacitação contou com a presença do médico Rafael Garias, do Instituto Estadual de Infectologia de São
São Sebastião do Rio de Janeiro. O profissional destacou o que é considerado o maior desafio para a organização de assistência médica. O médico destaca essa situação como o principal motivo para a qualificação da rede assistencial. Com equipes preparadas, os profissionais conseguem rapidamente identificar os casos suspeitos e identificar o tratamento. O chefe da divisão da epidemiologia do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tayane Ranieri, que também foi painelista do evento, descreveu que as principais ações já estão sendo realizadas pelo Estado. Uma delas foi a visitação casa a casa em áreas rurais de 17 cidades das regiões mais propensas à chegada da doença. Essa estratégia ainda está em andamento e abrangerá outros municípios próximos a Santa Catarina, buscando fazer com que esses residentes sejam uma rede de vigilância. Desde 2017, o estado de São Paulo passou a apresentar casos de febre amarela. Na sequência, o vírus se propagou para o Paraná e, por último, Santa Catarina, sempre pela área rural. No Rio Grande do Sul, não são identificados casos transmitidos dentro do estado desde 2009. Conforme o Ministério da Saúde, já foram confirmados no país este ano 85 casos humanos, 15 resultaram em óbitos. As áreas mais suscetíveis para o retorno da doença ao estado são o norte, a serra e o litoral norte, em virtude da divisa com Santa Catarina, onde há presença de áreas silvestres de mata. Representantes do Comitê Olímpico do Brasil visitam o Rio Grande do Sul. Representantes do Comitê Olímpico do Brasil, COB, estão no Rio Grande do Sul até o dia 30 de outubro para realizar visitas nas cidades candidatas às sedes da etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude 2020 e da etapa final dos Jogos Escolares da Juventude 2021. Nessa terça-feira, o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Eduardo Veríssimo, acompanha a visita nas instalações do município de Bento Gonçalves e no dia seguinte em Gramado. Porto Alegre concorre a sediar a etapa regional. Bento Gonçalves e Gramado são candidatos a receber a etapa final de 2021. O gerente executivo de desenvolvimento esportivo do COB, Keiji Saito, e o gestor esportivo dos Jogos Escolares da Juventude, Arthur Correia, acompanhados do secretário do Esporte e Lazer, João Derli, cumprem uma série de visitas para avaliarem os municípios candidatos. Os Jogos Escolares da Juventude reúnem, anualmente, mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais estaduais, representando cerca de 40 mil escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios. A novidade é que, a partir de 2020, a maior competição estudantil do país passará a contar com 2 novas modalidades, ginástica artística e taekwondo. Essas vão se integrar a outras 14 já existentes: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. E agora é o momento do Visão 360 by Bitcom. E mais importante do que nunca, afinal de contas, hoje o estado teve vendavais intensos. E aqui em Caxias do Sul, Edinho, como é que está a situação aí do clima? Como as nossas imagens de Caxias e da região? Muito obrigado, Melissa. Estamos chegando. Pois é, Melissa, né? As imagens já falam por si só o que ocorreu. Nós estamos noticiando hoje pela manhã, Melissa, e até mesmo atualizando o nosso telespectador, sobre um evento, né, meteorológico que estava marcado para as 14 horas, segundo os dados, né, dos boletins meteorológicos que nós tivemos acesso pelo horário da manhã. Mas o que aconteceu? Se antecipou, chegou aí um pouco antes do meio-dia, veio chuva forte para muitas regiões. Aqui em Caxias do Sul também nós tivemos chuva, né, de média para alta intensidade, que chega, né, e já muda todo o panorama, todo o clima aqui da nossa comunidade. O que traz agora? Os dados trazem uma leve alteração para as próximas horas, Melissa, mas ainda chamam a atenção. Nós tínhamos 2 eventos que nós registramos hoje pela manhã para o nosso telespectador. Um deles seria às 14 horas e o outro evento estaria marcado para as 22 horas dessa noite. O que aconteceu? Agora houve uma pequena alteração, está trazendo sim, né, um novo evento meteorológico que pode ocorrer aqui para a região da Serra, para o horário das 4
4 às 6 horas da manhã, no amanhecer de quarta-feira. Então, o que isso vem mostrar? Que, claro, evidentemente, ainda o risco de pancadas de chuva, o risco, né, de nós termos ainda temporais, graniços se estendem. Mas a previsão do tempo está mostrando que para a tarde, esse índice ele é baixo, né, para acontecer. Não que não possa acontecer, porque as temperaturas vão continuar subindo. Nós estamos com 25 graus de temperatura. Se você disser que recentemente choveu e as temperaturas não baixaram, como eram para baixar, realmente no momento que ocorre chuva, chama atenção que as temperaturas não baixaram, ainda está quente. Quando fica quente é propício para a formação de temporais e também possivelmente granizo. Porque acontece, ainda continua entrando um ar muito quente dentro do estado do Rio Grande do Sul, essa chuva que traz, né, um ar muito frio, que forma, né, com tudo isso um ar muito quente em altas altitudes, e nessa baixa altitude começa a entrar o ar mais frio, formam então a potencialidade, né, para que ocorra precipitação de granizo e também formação de temporal. Tudo isso ainda continua acontecendo, esse efeito continua, porque as temperaturas ainda não baixaram, ou seja, a corrente fria ainda não conseguiu, né, conter o avanço, né, dessa massa de ar quente que ainda continua entrando dentro do Rio Grande do Sul. E isso vai seguir trazendo potenciais, então, para a formação de temporais e chuvas de alta intensidade. O que chama atenção para quinta-feira, nós vamos ter, segundo os dados meteorológicos que se apresentam agora, vai ser o dia com menor características ou possibilidades ou potencialidade para ocorrência de chuvas de médio a alto acúmulo em boa parte aqui do estado, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul, né, traz tudo isso. A gente sabe que a chuva está trazendo muitos estragos para outras regiões. A serra, ela se torna nesse exato momento privilegiada de certo sentido, porque ela forma um bloqueio atmosférico pela sua altitude, fazendo com que a massa, né, chegue muitas vezes até as paredões da serra e ela caia por ali mesmo, né? As chuvas de grande montante, elas aconteçam, né, sobre a barreira da Serra Gaúcha. O que isso traz? Traz uma influência muito pesada, muito negativa para o rio cair, né? E todos que residem em todas as cidades que ficam ali nessa descida. Mas a contrapartida aqui para os campos mais altos de cima da serra, as regiões mais altas, elas ficam, de certa forma, menos afetadas, né, com essas chuvas. Mas muitas vezes é tão intensa, né, essa formação que ela rompe esse cercamento, por assim dizer, passa e aí chega aqui na nossa comunidade, pode trazer grandiosos estragos, a exemplo de Lagoa Vermelha, acho que é um grande exemplo que nós podemos trazer para o fechamento desse mês de outubro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma girada, uma conferida no que nós estamos tentando em palavras dizer. Acho que as imagens vão mostrar muito melhor, né, do que as palavras que a gente vem dizer nesse exato momento. Aí está para você, então, imagens, olha só lá, pode ver que aquele acinzentado, tanto no alto quanto nas nuvens, mas abaixo mostra a chuva. Até nós estamos tendo nesse exato momento precipitação aqui na cidade de Caxias do Sul. Segue ali essas chuvas, e essas chuvas elas vão seguindo, né, por um bom período. Claro que já diminuíram a intensidade em relação ao horário da manhã. A gente vai trazer uma imagem agora para você, e antes de nós trazermos essa imagem, eu vou destacando que você pode acessar as câmeras do Visão 360 a hora que você quiser. Basta você acessar visão.com.br, essas imagens você pode monitorar de diversas cidades, inclusive nós estamos agora pela manhã monitorando, né? Você viu a formação das nuvens vindo, parecia que havia um temporal de derrubar, né? De derrubar árvores, né? Mas foi limitado toda essa potencialidade com essas barreiras, né? Que tem aqui na nossa região serrana. Vamos agora acompanhar então a próxima imagem que nós separamos, né? Para você que está junto com a gente. Tá aí então, ó. Agora, essa é a comunidade de Vacaria. O que a gente quer chamar a atenção para você? A chuva ainda está chegando lá. Aquelas nuvens escuras que antes, né? A questão de 15 minutos atrás não apareciam no vídeo, começam a aparecer. Olha só lá a velocidade do vento nesse exato momento. Pode ver que essas nuvens vindo, esse mesmo efeito aconteceu aqui. O que eu quero utilizar? Olha, tenta imaginar, você observando as imagens, a altitude que essas nuvens encontram-se. Observe que ela vem por baixo, né, das outras nuvens que estão na corrente mais alta. Essa é a corrente fria que nós estamos falando. Ela está entrando, ela forma um choque com a corrente de ar quente que está vindo da região de Santa Catarina, Paraná e também região oceânica. E tudo isso é os ingredientes para essas formações, esses acúmulos que assustam, né? Nos assustam ver essa formação de acúmulo, porque já nos mostram que vai vir uma chuva muito forte, né, um toró muito forte com potencialidade de granizo. A princípio, né, há sim esse índice de potencialidade de granizo, a gente vai acompanhar para ver se realmente vai ocorrer ou não. Melissa Bueno, eu volto com você, né, destacando que ainda as instabilidades seguirão aí até o final de semana, trazendo essas cenas, né, que nos trazem medo, né, ao observar, e muitas pessoas realmente, né, aquelas que estão nos locais suscetíveis a alagamentos, tem que ter muita atenção com tudo isso, e a defesa do Rio Grande do Sul, né, a Defesa Civil, continua em estado de alerta. Melissa, eu volto com você.
Obrigada, Dinho. O Bitcom Meio-Dia fica por aqui. Mais informações em bitcomtv.com.br e em nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.